O apresentador da CNN, Anderson Cooper, conversou com uma enfermeira norte-americana que viu e viveu a realidade da faixa de Gaza. Ela deixou o local na semana passada e descreveu os horrores que testemunhou. Emily Callahan é gerente do grupo de ajuda dos Médicos Sem Fronteiras. Vamos conferir o relato. First of all, how does it feel to be out? A lot of people keep asking me that, and I really don't have a good answer. I obviously have a sense of relief that I'm home and I'm with my family and feel safe for the first time in 26 days. And I'm having a really hard time finding any joy in any of it because me being safe is the result of having to leave people behind. We were relocated about 5 times over the course of 26 days due to security concerns. And one of the places we wound up was the Khan Yunis Training Center. We call it KYTC. That's when people had evacuated to the south, so you were in the south of Gaza at that point. Yes, when we went to below Wadi Gaza line. And there were, by the time we left there were 35,000 internally displaced people living alongside us. There were children with just massive burns down their faces, down their necks, all over their limbs. And because the hospitals are so overwhelmed, they are being discharged immediately after, and they're being discharged to these camps with no access to running water. There's 50,000 people at that camp now and 4 toilets. Professor Fernando Branco, ele está com a gente na análise. Professor, é um relato forte do que a região vive no momento. Quando você se refere a crianças queimadas, quando você se refere à falta de água, de saneamento básico, o quanto que essa população está vulnerável. É uma crise humanitária que a gente está acompanhando naquela região. Quando a gente fala no congelamento da diplomacia, do quanto que as conversas internacionais não avançam, relatos como esse podem pressionar a diplomacia internacional? Carol, relatos, imagens como esse que a gente vem acompanhando de Gaza vem gerando pressão no governo israelense, né? Nações Unidas fez uma declaração bastante forte, a Agência das Nações Unidas fez uma declaração bastante forte nos últimos dias, dizendo que há um verdadeiro colapso no sistema de saúde e no sistema de atendimento humanitário em Gaza. E, de certa forma, as imagens que vêm circulando o globo, né, vêm gerando pressão para pelo menos uma ajuda humanitária, que se não haja efetivamente um congelamento do conflito, que pelo menos ajuda para essa população possa ser autorizada e possa entrar. A expectativa é de que a gente já tem mais de 10 mil civis mortos na faixa de mais ou menos de 3 mil a 4 mil crianças que teriam sido vítimas fatais. A população em Gaza é muito jovem, isso de certa forma justificaria um pouco esse tipo de ação, né? Na medida também que a gente está falando de um território com uma densidade populacional, Carol, muito grande, né? Para quem acompanha a gente em São Paulo, a faixa de Gaza tem o tamanho de 1/4 da cidade de São Paulo, com mais de 2 milhões de pessoas, então, e muitas crianças, muito jovens, o que gera esse impacto bastante grande. A expectativa, além de tudo isso, Carol, imaginando a tragédia agora, nesse momento, é o dia depois, né? As expectativas de organizações como Médicos Sem Fronteiras, que atendem a população em Gaza, é de que passaremos gerações para lidar com um trauma para quem conseguir sobreviver, para lidar com essa população que vai ficar bastante marcada nesse contexto. Então não é só uma tragédia, um desastre humanitário nesse momento, mas a longuíssimo prazo a gente vai ter que lidar com as repercussões desse tipo de ação. De maneira muito prática agora, a expectativa é de que a gente necessitaria pelo menos de 200 caminhões entrando por dia para mantimentos, medicamentos e água para a população. A gente tem pelo menos 1/3 disso entrando, quando há sorte de entrar. Então, há um verdadeiro colapso. O secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, fez declarações ao longo dos últimos dias de que a expectativa dos próximos dias é de a população começar a ter insegurança alimentar, ou seja, não só está faltando medicamento e água, mas vai começar a faltar comida. E as expectativas não são boas, Carol, da gente conseguir solucionar isso a médio prazo. Não, inevitavelmente, né, é uma tragédia. Quem é pego no meio do fogo cruzado é a população civil. A gente teve, né, nos ataques de 7 de outubro 1.400 mortos em Israel, né, na sua maioria civis, e agora temos aí mais de 10 mil mortos em Gaza, também de civis. E, bom, a expectativa não é das melhores. Lembrando, no norte de Gaza, Carol, que é a parte onde está já encapsulada com soldados israelenses, as últimas informações que a gente teve é de que soldados israelenses estão a 700 metros
do principal hospital da região, com o argumento de que no subsolo desse hospital existiriam bases do Hamas. Então a gente fica também naquela apreensão em que, em meio a uma área de proteção médica, talvez tenhamos conflitos armados acontecendo muito em breve, o que necessariamente vai acabar gerando também dano e sofrimento à população civil.